Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E foi nesse silêncio, entre a dor e a serenidade, que Chico Xavier revelou uma das verdades mais profundas sobre o espírito humano. O último aprendizado antes da reencarnação. Um aprendizado que não se adquire em livros, nem em templos, mas nas experiências silenciosas da alma. Chico dizia que a vida na Terra é uma escola de múltiplas lições, mas que há um ensinamento final que só se compreende quando o espírito está prestes a retornar ao ciclo da matéria. Esse aprendizado, segundo ele, não tem a ver com o acúmulo de virtudes visíveis, nem com as grandes obras que o mundo aplaude, mas com o que o coração aprende a renunciar, a compreender e a perdoar quando tudo parece perdido. Chico contava que quando o espírito se prepara para reencarnar, ele não é julgado por suas falhas, mas convidado a refletir sobre aquilo que ainda não amou o suficiente. O último aprendizado não é sobre vencer, mas sobre aceitar. Não é sobre ser reconhecido, mas sobre compreender o valor do anonimato espiritual, aquele em que fazemos o bem sem esperar retorno. Ele dizia que a alma amadurecida começa a entender que a dor não é um castigo, mas uma lapidação. Que cada decepção, cada perda e cada afastamento tem um propósito: despertar em nós a humildade e a fé verdadeira, aquela que não se abala diante do que não entende. Nos últimos anos de sua vida, Chico parecia carregar essa sabedoria de forma viva em cada gesto. Mesmo com o corpo fragilizado, ele irradiava uma paz que vinha de outro lugar, como se já enxergasse além do véu. Muitos que conviveram com ele afirmavam sentir que Chico estava mais entre dois mundos do que neste. Falava sobre a importância da gratidão, mesmo diante do sofrimento, e dizia que a alma, antes de reencarnar, passa por um momento de profundo reconhecimento, uma revisão do próprio caminho. É nesse instante que ela compreende o valor do tempo, das pessoas e das oportunidades que teve. É quando o espírito percebe que o que mais doeu, na verdade, foi o que mais o fez crescer. Chico costumava explicar que, ao se preparar para uma nova existência, o espírito não carrega apenas o desejo de reparar erros, mas também a vontade de amar melhor. Ele dizia que, no plano espiritual, o arrependimento não é uma dor de culpa, mas uma luz de entendimento. Quando a alma desperta e percebe onde falhou, ela não é punida. Ela é acolhida, orientada e convidada a tentar de novo. E é nesse tentar de novo que está o último aprendizado: compreender que Deus nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos perdidos. A reencarnação, segundo ele, é a prova mais sublime do amor divino, pois é o modo que Deus encontrou para nos permitir recomeçar. Mas antes de reencarnar, a alma precisa passar por um processo de aceitação. Chico explicava que muitos espíritos, ao perceberem o que ainda precisam enfrentar, sentem medo. Medo da dor, medo de falhar, medo de sofrer de novo. E é nesse instante que o aprendizado se revela. A alma precisa confiar. Confiar em Deus, confiar em si mesma, confiar que tudo o que virá servirá para o seu bem maior. Essa confiança é o primeiro passo da fé verdadeira. Não a fé que espera milagres, mas a que se entrega ao fluxo da vida com serenidade. Para Chico, o último aprendizado é justamente esse: aprender a confiar no amor divino, mesmo quando tudo parece escuro. Ele dizia que antes de voltar à Terra, o espírito é envolvido por seus mentores em uma luz de ternura e misericórdia. Essa luz faz com que ele se lembre, ainda que por instantes, de todo o amor que já recebeu de Deus ao longo das eras. É uma lembrança silenciosa, mas transformadora, pois desperta na alma o desejo de continuar evoluindo. E é nesse momento de lucidez espiritual que o espírito compreende: cada dor futura será uma oportunidade de progresso e cada encontro será um reencontro marcado pela eternidade. Chico dizia que é nessa hora que o espírito faz o compromisso mais puro,
o de servir ao amor, mesmo quando o mundo não compreende. Talvez por isso, em seus últimos dias, Chico repetisse tanto a importância da resignação. Ele afirmava que a alma que se revolta atrasa o próprio caminho, enquanto a alma que aceita, aprende. A resignação, para ele, não era conformismo, mas compreensão de que há uma sabedoria divina guiando cada acontecimento. Ele dizia: nada nos acontece por acaso, e até o que parece perda é muitas vezes libertação. Essa visão tão serena e profunda nascia de quem já havia entendido que o sofrimento não é um fim, mas um instrumento. O último aprendizado, portanto, não está em mudar o destino, mas em mudar o olhar, ver por trás da dor a presença de Deus moldando a alma para algo maior. Há uma beleza silenciosa na forma como Chico encarava a morte. Ele não a via como fim, mas como continuidade. Falava dela com ternura, como quem fala de um retorno ao lar. Dizia que o espírito, ao deixar o corpo, não sente medo se já aprendeu a amar, porque o amor é a ponte que liga os dois mundos, e é justamente o amor o grande aprendizado final. Amar o que se tem, amar o que se perde, amar até o que dói. Quando a alma compreende isso, ela alcança a maturidade necessária para reencarnar com mais sabedoria, menos orgulho e mais compaixão. Chico acreditava que essa era a verdadeira libertação, o momento em que o espírito deixa de ver a vida como castigo e passa a enxergá-la como bênção. E assim, no silêncio dos seus últimos dias, Chico Xavier deixou uma mensagem que ecoa até hoje: que a alma humana só encontra paz quando aceita que tudo tem um sentido, mesmo o que parece não ter. Que o último aprendizado antes da reencarnação é, na verdade, o aprendizado de todos os dias. O de confiar, amar e servir, mesmo quando a vida parece injusta. Porque no fim, não é o que conquistamos que nos eleva, mas o quanto conseguimos amar, mesmo em meio às provas. E quando essa verdade se instala no coração, o espírito está pronto para o recomeço. Quando olhamos para a vida apenas com os olhos do corpo, muitas vezes não percebemos as lições que a alma está tentando nos ensinar. Chico Xavier lembrava que a verdadeira compreensão da existência vai além das aparências. Cada sorriso que recebemos, cada lágrima que derramamos, cada gesto de bondade ou de egoísmo, tudo isso deixa marcas profundas no espírito. E é justamente nesse acúmulo invisível que reside o último aprendizado antes da reencarnação. Entender que cada ação, por menor que pareça, reverbera na eternidade. Ele dizia que não há gesto insignificante, porque a alma capta até aquilo que a mente humana ignora. A vida é, portanto, um livro silencioso, e cada experiência é uma página que precisa ser lida com atenção e amor. Chico explicava que o espírito, antes de voltar à Terra, passa por uma espécie de resumo da vida. Nesse instante, ele revisita momentos de alegria, mas também de dor, e percebe onde poderia ter agido de maneira mais sábia, mais compassiva. Essa revisão não é para punir, mas para iluminar. É como se o espírito recebesse uma luz que lhe mostra o caminho que ainda precisa percorrer. Ele afirmava que muitos se surpreendem ao perceber que aquilo que mais nos incomodou ou magoou em outras pessoas era, na verdade, um reflexo de nossas próprias limitações. O último aprendizado, então, envolve reconhecer a responsabilidade que cada um carrega por suas escolhas e compreender que julgar o outro é sempre um espelho de si mesmo. Chico dizia que a humildade é uma das chaves desse processo. Antes de reencarnar, a alma precisa aprender a se ver sem máscaras, sem justificativas ou desculpas. Ela precisa aceitar suas fragilidades e celebrar suas conquistas, mas sem orgulho. A verdadeira humildade, segundo ele, é o ponto de equilíbrio entre o amor próprio e a compaixão pelo próximo. É nesse estado
que o espírito encontra a serenidade necessária para enfrentar uma nova vida, porque compreende que tudo o que já viveu é uma preparação e que nada é perdido quando se age com sinceridade. Ele dizia que o amor e a humildade são como asas. É através deles que a alma se eleva e se prepara para novas experiências. Além disso, Chico lembrava que o perdão ocupa um lugar essencial nesse aprendizado final. Ele afirmava que muitos espíritos carregam mágoas que se prolongam por séculos e que essas amarras impedem que eles evoluam. Antes de reencarnar, é preciso soltar essas correntes, não para esquecer, mas para compreender. O perdão para ele é uma forma de libertação, libertar o outro e libertar a si mesmo. Ele explicava que a falta de perdão cria sombras na alma e que o espírito que aprende a perdoar está apto a enfrentar novos desafios sem carregar rancor, sem repetir ciclos antigos. É nesse espaço de liberdade que o espírito se aproxima da verdadeira paz e se torna capaz de amar de maneira mais plena na próxima existência. Chico também ressaltava que o desapego é parte desse aprendizado. Antes de voltar à Terra, o espírito precisa compreender que nada é realmente permanente. O corpo envelhece, as pessoas partem, as circunstâncias mudam, mas a essência do ser permanece. Ele dizia que muitos de nós lutamos contra a impermanência, agarrando-nos a posses, títulos ou mesmo a memórias, e que isso nos impede de evoluir. O desapego não significa indiferença, mas entendimento profundo de que a vida é um fluxo constante e que a alma progride quando aceita a mudança com coragem e serenidade. Cada despedida, cada perda é uma oportunidade de crescimento e não de sofrimento inútil. Essa aceitação é uma das últimas grandes lições que o espírito aprende antes de reencarnar. Outra dimensão desse aprendizado envolve a paciência. Chico observava que a pressa humana é inimiga da sabedoria. Antes de retornar, a alma percebe que muitas situações não podem ser resolvidas imediatamente e que o tempo é um mestre silencioso. Ele dizia que a paciência é, na verdade, uma forma de amor. Amor por si mesmo, pelo processo de evolução e pelo destino que Deus traçou para cada espírito. É na paciência que a alma encontra força para suportar provações e clareza para tomar decisões conscientes. Ele alertava que, sem paciência, o espírito corre o risco de repetir erros passados, enquanto aqueles que cultivam a calma e a espera aprendem a agir com equilíbrio, mesmo em meio às maiores dificuldades. Chico Xavier também falava sobre a importância do autoconhecimento. Antes de voltar a encarnar, o espírito deve reconhecer suas virtudes e limitações com honestidade e ternura. Ele explicava que conhecer-se profundamente é fundamental para que a nova vida seja um terreno fértil de aprendizado. Sem essa consciência, os mesmos padrões antigos tendem a se repetir. O autoconhecimento, segundo Chico, não é apenas uma introspecção intelectual, mas uma experiência do coração. É entender por que sentimos, reagimos e nos conectamos de determinadas maneiras e utilizar esse entendimento para transformar nossos relacionamentos e escolhas futuras. Ele dizia que a alma desperta antes de reencarnar para a responsabilidade de ser consciente do próprio crescimento. E há ainda a compreensão da verdadeira liberdade. Chico lembrava que muitos acreditam que liberdade é fazer o que se quer, mas o espírito compreende que liberdade real é agir de acordo com a própria consciência, com integridade, mesmo que isso implique renúncia ou sacrifício. Ele dizia que a liberdade espiritual se conquista ao aprender a lidar com os próprios desejos e impulsos, e ao escolher o caminho do bem com consciência plena. É nesse domínio sobre si mesmo que a alma encontra força para enfrentar as dificuldades futuras, mantendo a paz interior mesmo quando o mundo parece confuso ou hostil.
Chico acreditava que essa consciência é uma das maiores bênçãos que a alma pode levar para a sua próxima vida. Por fim, ele enfatizava o valor do amor incondicional. Antes de reencarnar, o espírito precisa compreender que o amor verdadeiro não se limita a afetos familiares ou amizades, mas se estende a todos os seres. É um amor que transcende expectativas e julgamentos, que se manifesta em gestos simples e silenciosos, mas que transformam profundamente. Chico dizia que a essência do último aprendizado é perceber que amar é, ao mesmo tempo, a missão e a recompensa do espírito. Ao retornar à vida material, esse amor se manifesta na forma de compaixão, generosidade e compreensão. E é através dele que a alma consegue enfrentar as provações futuras, sabendo que cada experiência, por mais desafiadora que seja, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Quando refletimos sobre essas lições, percebemos que o último aprendizado antes da reencarnação não é algo que se explica com palavras comuns. Ele é sentido no coração, vivido na consciência e experimentado na essência. Chico Xavier nos lembra que, por mais que a vida nos teste, há sempre uma luz guiando o nosso caminho, e que essa luz é o amor, a humildade, o perdão, a paciência e a confiança no divino. Cada um desses elementos é um degrau, e somente quando a alma os compreende plenamente, ela se torna pronta para recomeçar, sem medo, com esperança e com a certeza de que cada existência é uma oportunidade de evolução contínua. Quando o espírito finalmente se prepara para retornar à vida física, ele carrega consigo não apenas aprendizados, mas também uma sensação profunda de responsabilidade. Chico Xavier afirmava que a alma que já compreendeu as lições do amor, do perdão, da paciência e do desapego entra em sua próxima existência com uma clareza serena, consciente de que cada escolha será uma oportunidade de crescimento. Ele dizia que essa preparação não elimina os desafios, mas transforma o modo como o espírito os enfrenta. A diferença está na perspectiva. O espírito que aprendeu antes de reencarnar encara cada obstáculo como uma chance de evolução, e não como punição ou sofrimento inútil. É essa consciência que confere à alma uma força silenciosa, capaz de suportar até os momentos mais dolorosos com coragem e serenidade. Chico frequentemente destacava que, antes de voltar à Terra, o espírito se reconcilia com sua própria história. Ele relembra suas conquistas, mas também reconhece suas falhas, sem vergonha ou arrependimento paralisante. É um instante de introspecção que combina compreensão, gratidão e compaixão por si mesmo. A alma percebe que tudo o que vivenciou foi necessário, que cada erro foi um degrau em sua evolução e que cada sofrimento trouxe consigo uma oportunidade de aprendizado. Essa reconciliação interna é fundamental para que a reencarnação não seja apenas um recomeço físico, mas uma continuação consciente do processo de evolução espiritual. Chico dizia que a alma amadurecida aprende a abraçar a própria história como ela é, sem tentar escondê-la ou negá-la. Um ponto que Chico Xavier sempre enfatizava era a importância de manter viva a memória das lições aprendidas. Ele afirmava que, mesmo quando a alma se envolve novamente no mundo material, essas lições permanecem como uma bússola interna, orientando pensamentos, sentimentos e ações. Essa lembrança silenciosa que permite à alma lidar com as dificuldades de maneira mais equilibrada, evitando repetir padrões antigos. Por isso, ele alertava que a reencarnação não é apenas uma repetição da vida anterior, mas uma oportunidade de aplicar conscientemente o que foi aprendido, tornando cada experiência mais significativa. A alma, agora mais desperta, pode escolher responder ao mundo com sabedoria em vez de reatividade, com amor em vez de medo, com paciência em vez de impaciência.
Chico também falava muito sobre a preparação emocional e energética que o espírito realiza antes de nascer novamente. Ele dizia que, nesse momento, a alma reflete sobre os vínculos que criou, sobre as relações que impactaram seu crescimento e sobre as situações que precisará enfrentar. Essa reflexão não é apenas intelectual, mas profundamente emocional. O espírito percebe que suas decisões futuras terão consequências não apenas para si, mas também para aqueles ao seu redor. Essa consciência gera responsabilidade e cuidado, e é a base para que a vida que se aproxima seja vivida com mais atenção e amor. Segundo Chico, o espírito que entra na nova existência sem esse preparo tende a se perder nos mesmos erros, enquanto aquele que compreende sua jornada anterior consegue trilhar caminhos mais harmoniosos e evolutivos. A confiança em Deus é outro ponto central nesse aprendizado final. Chico Xavier explicava que a alma, ao retornar, precisa confiar plenamente na sabedoria divina, mesmo que não compreenda todos os detalhes do caminho que terá pela frente. Ele dizia que a fé verdadeira não é apenas acreditar em milagres ou recompensas, mas aceitar com serenidade o plano maior, entendendo que cada situação tem um propósito e que nada é desperdiçado. É essa confiança que dá à alma força para enfrentar a dor, superar a injustiça e manter o coração aberto diante das adversidades. Chico afirmava que a alma que aprende a confiar antes de reencarnar entra no mundo material mais leve, mais preparada e com a capacidade de irradiar amor e compreensão em cada gesto. O amor incondicional, repetia Chico, é a essência desse aprendizado. Ele explicava que a alma, antes de voltar, compreende que amar não é apenas um sentimento dirigido a pessoas próximas, mas uma postura de vida. É amar sem esperar reconhecimento, é ajudar sem desejar retorno, é perdoar mesmo quando ninguém percebe. Esse amor é silencioso, mas profundo, e se manifesta na paciência, na empatia e na generosidade. É através dele que a alma consegue transformar a dor em aprendizado, os erros em oportunidades e os encontros em momentos de evolução mútua. Chico dizia que, quando a alma carrega essa consciência, ela retorna à vida com o coração preparado para enfrentar qualquer desafio e ainda assim continuar amando, mesmo diante das maiores dificuldades. Antes de reencarnar, a alma também aprende sobre a importância de servir. Chico Xavier afirmava que servir não é apenas realizar boas ações, mas uma postura de vida que reconhece o valor de cada ser humano. Servir é compreender que todos somos instrumentos uns dos outros e que cada ação de cuidado e compaixão contribui para a evolução coletiva. Ele dizia que o espírito que aprende a servir sem esperar recompensa chega à vida seguinte mais consciente de seu papel no mundo e mais apto a impactar positivamente aqueles com quem se conecta. Essa percepção transforma o modo como a alma se relaciona com a vida, tornando-a mais paciente, tolerante e generosa, mesmo diante da resistência e da ingratidão que inevitavelmente encontrará. Outro aspecto do último aprendizado é a percepção da própria fragilidade. Chico explicava que reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A alma que compreende sua vulnerabilidade se torna mais humilde, mais empática e mais preparada para aprender. Ela não teme as provações, porque entende que elas são oportunidades de crescimento e não punições. A consciência da fragilidade permite que o espírito seja mais paciente consigo mesmo e com os outros, cultivando a tolerância e a compreensão. Chico dizia que essa consciência é uma das maiores dádivas que o espírito pode levar para a vida que se aproxima, pois transforma cada desafio em oportunidade de evolução e cada obstáculo em ponte para a serenidade interior.
A reflexão sobre o tempo também ocupa um lugar central no último aprendizado. Chico Xavier lembrava que, para a alma, o tempo não é linear, como o percebemos na vida terrena. Antes de reencarnar, o espírito percebe que cada experiência, passada ou futura, contribui para seu crescimento e que nada é perdido. Ele dizia que o entendimento da temporalidade dá à alma uma visão mais ampla da vida, permitindo que ela encare o presente com gratidão, o passado com compreensão e o futuro com confiança. Essa perspectiva transforma o modo como a alma se relaciona com seus próximos, com suas escolhas e consigo mesma, tornando cada instante significativo e cheio de propósito. E, finalmente, Chico enfatizava que o último aprendizado é sobre a alegria de viver. Não uma alegria superficial ou dependente das circunstâncias, mas uma alegria profunda, silenciosa e serena. É a alegria de saber que a vida é um presente, que cada reencarnação é uma oportunidade de crescer e amar, e que mesmo diante das dores mais intensas, há sempre espaço para gratidão, esperança e paz. O espírito que absorve essa verdade antes de retornar está pronto para viver de maneira mais consciente, mais amorosa e mais plena. Chico Xavier nos deixou essa mensagem como um legado de luz. Que o último aprendizado antes da reencarnação é aprender a confiar, amar, perdoar e servir, sabendo que cada experiência, cada desafio e cada gesto de bondade contribuem para a eterna evolução da alma. Quando compreendemos essas lições, percebemos que a vida não é um simples ciclo de nascimento e morte, mas uma jornada de crescimento, aprendizado e transformação. E é nesse entendimento que encontramos conforto e inspiração. A alma que se prepara com amor, fé e sabedoria entra em sua próxima existência pronta para florescer, consciente de que cada passo dado com consciência é um passo em direção à eternidade.